WordPress. O que é isso? Afinal de contas, para que serve essa bagaça? Ela é importante? Para eu trabalhar com a internet, eu preciso entender o que é o WordPress? Mas o que é então o WordPress, afinal de contas? Calma lá. Vamos por partes. Hoje, tudo que se faz na internet tem um dedo do WordPress. 43% dos sites que existem, não importa qual tipo de site, é feito através dessa plataforma. Mas como ela surgiu? Por que ela é tão importante para você que quer ganhar dinheiro na internet trabalhando com a internet? Bom, vem aqui comigo, eu vou explicar para que serve esse Paranauê dos Paranaguá. Afinal de contas, vamos desvendar de uma vez por todas o mistério WordPress. Vem comigo aqui pro Emanual. Salve, salve, eu sou o Kiko e eu tô aqui para ensinar, explicar e desvendar de uma vez por todas o que é o WordPress. Se você caiu aqui é porque você tem essa dúvida. Então vamos lá entender de uma vez por todas o que é e por que ele é tão importante para quem trabalha com internet, quem trabalha como afiliado, quem quer trabalhar com e-commerce. Vem aqui comigo que eu vou explicar tudo certinho, mas antes de mais nada a gente tem que entender uma coisa sobre o WordPress. Ele é muito importante. Se você trabalhar da maneira correta com ele, obviamente você terá lucro e eu acredito que essa seja a sua intenção. Ou trabalhar ou entender para que servem as ferramentas e de uma vez por todas poder estar por dentro quando alguém fala essa palavra para você. Mas antes, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo para entender a importância e por que ele é tão popular hoje em dia. Bom, vamos lá. No início da internet, isso por volta de 95, 98, 2000, eu estou falando para uso residencial, ou seja, comecinho da internet como a gente conhece hoje. Claro, ela já existia antes com uma outra funcionalidade, mas a internet como a conhecemos hoje teve início nessa época. E quando tudo isso era mato, e eu estou falando literalmente que quando tudo isso era mato mesmo, existiam muitos poucos recursos para você poder criar uma página. Então nós tínhamos programas mais simples e enxutos, mas que exigiam certo conhecimento numa linguagem chamada HTML, CSS, ASP e PHP. Esses programas eram Microsoft Front Page, faz tantos anos que eu não vejo que eu acho que simplesmente ele faleceu-se. E temos o Macromedia Dreamweaver, que a Adobe foi lá, comprou e transformou no Adobe Dreamweaver. Mas cada vez mais as plataformas precisavam de mais recursos, interações, recursos multimídias, facilidade, banco de dados, enfim, uma série de recursos para poder trazer os seus produtos até os seus clientes ou seus colaboradores. Tudo isso gerava uma outra coisa, que era o quê? E presta atenção, porque isso é muito importante para a gente entender lá no final, porque o WordPress ele é tão popular hoje em dia. Conforme as ferramentas foram ficando mais aprimoradas e traziam mais recursos, elas necessitavam de uma coisa a mais, que era o quê? O conhecimento do webmaster, do web designer, do programador. E isso foi cada vez ficando mais complexo, principalmente com plataformas como o ASP da Microsoft e o PHP. Foi lá em 2003, quando o mato já estava um pouco maior nesse mundo da internet, que surgiu a plataforma como forma de blog, criado por Matt Mullenweg e Mike Little. Não sei se pronunciei correto, acredito que sim. Inicialmente, ele ganhou muita força e um impulso muito grande como uma plataforma de blog, na época rivalizando com o Blogger, que era da Google. Essa daí, inclusive, eu utilizei bastante, inclusive era a época da febre dos blogs, onde você escreviam várias coisas. Na verdade, foi o primórdio do YouTube. Então você tinha uma ideia, você queria escrever algo, você criava um blog e falava sobre aquilo que você queria escrever, sobre aquilo que você queria contar. Isso era uma febre a essa época. Mas o WordPress veio crescendo cada vez mais. Eu conheci o WordPress também nessa época, mas ele veio crescendo, e por ser uma plataforma open source, ou seja, ele tem o código aberto e qualquer um da comunidade
comunidade que tem acesso a esse código aberto, pode trazer novos recursos, pode criar novas funcionalidades, pode corrigir erros, enfim, tem uma variedade de opções que a pessoa pode fazer. E a comunidade começou a criar plugins. O que são plugins? Recursos adicionais que você pode implementar a uma ferramenta. E presta atenção, já já eu vou abrir aqui para vocês darem uma olhada como é o WordPress e ter esse primeiro contato, como que é a plataforma por dentro. Mas voltando um pouco nos plugins, vamos falar de alguns só para você entender como a popularidade do WordPress cresceu bastante graças aos plugins. Temos o Elementor. O Elementor, ele é um plugin que transforma o WordPress numa verdadeira máquina de criação. Ou seja, ele facilita muito sem você precisar mexer muito com código na criação de uma página. Seja ela uma página de vendas para produtor, seja ela na captura, na criação de uma estrutura própria para afiliado, para criar uma loja virtual, ou mesmo aquele site de advogado, de dentista, um site institucional ou simplesmente um blog mesmo, que é a ideia original da plataforma, inclusive. Enfim, você pode criar de uma maneira muito mais fácil sem precisar ser um expert em programação e ter resultados lindos, fantásticos e podendo, inclusive, trabalhar com isso. Mas existem outros plugins. Um outro, por exemplo, que a gente pode comentar é o WooCommerce. O WooCommerce, ele é um plugin que simplesmente adiciona recursos de uma loja virtual ao WordPress, oferecendo seus produtos e até mesmo seus serviços. E mesmo para quem trabalha com WooCommerce, existem vários outros plugins que você pode adicionar. Uma venda via WhatsApp, pode gerenciar a forma de pagamento que o seu site irá receber. Enfim, as possibilidades são até mesmo infinitas dentro do WooCommerce. Inclusive, temos plugins que transformam o WooCommerce em uma ferramenta de CRM, ou seja, um controle, uma gestão de clientes ou mesmo uma gestão de projetos. Assim como também temos ferramentas que podem transformar o seu WooCommerce literalmente em um programa ERP, ou seja, em um programa onde você pode gerenciar o estoque da sua empresa, pode gerenciar os seus produtos, controlar o estoque, os valores, os seus fornecedores, enfim. O WordPress hoje é uma maravilha para quem quer conhecer e quem quer estar por dentro da internet. Mas, para a gente poder entender como funciona a ferramenta, a gente tem que dar uma olhadinha como que ela é por dentro, afinal de contas. Vem aqui comigo que agora a gente vai dar uma pequena espiada, entender o que torna essa ferramenta um grande potencial para quem quer trabalhar ou para quem quer conhecer mais a fundo como funciona o site. Bom, estamos agora aqui na frente do computador e eu vou entrar aqui só para demonstrar para vocês. Eu vou usar o próprio site do e-manual aqui que eu vou criar para mostrar para vocês como que é a estrutura do WordPress por dentro, uma estrutura básica. Vamos lá. Bom, a gente abre o navegador. O WordPress geralmente está hospedado em algum lugar. Eu vou fazer uma aula também sobre como você pode ter o seu próprio WordPress, contratar o seu WordPress. Para isso temos a Hostinger, HostGator, temos a Contabo, temos várias opções, inclusive eu vou deixar alguns links deles aqui na descrição, tem um endereço específico para poder entrar, então vamos lá, ema/wp-admin. Isso daqui geralmente é o nome do site /wp-admin, esse seria o nome genérico para você poder entrar. Ele vai pedir um usuário e uma senha nesse painel aqui. Vou colocar o nome do usuário, vou inserir a senha, posso colocar para lembrar, para o navegador lembrar a minha senha ou digitar simplesmente a hora que eu quiser entrar novamente. Estamos aqui dentro de uma estrutura básica do WordPress. Vemos aqui que temos um painel logo aqui à esquerda que tem algumas opções. Painel, tem o início, tem as atualizações, quando você tem atualização de recursos e atualização de plugins. Post, lembre-se, ele foi originalmente concebido para ser um blog, mas mais adiante eu vou mostrar para você como você adiciona mais recursos ao WordPress. Então aqui você pode adicionar um novo post, um novo assunto no seu blog, pode colocar categorias, pode colocar tags para ficar melhor de localizar aquele determinado artigo ou assunto. Temos aqui a opção de mídia, onde podemos colocar imagens, vídeos, ícones, tudo relacionado à mídia que você vai usar na criação do seu site, blog, sistema. Temos a opção de página, onde a gente vai adicionar as páginas. Então nós podemos sempre adicionar uma nova página, remover, editar rapidamente e editar uma página. Temos os comentários são aqueles comentários quando você tem um blog que alguém escreve embaixo, é igual um vídeo aqui, por exemplo, do YouTube. Para falar a verdade, aproveita que você está aqui, comenta aqui embaixo
se você já conhece o WordPress, se não conhece, se você pretende trabalhar, se você quer que eu traga algum recurso, se você quer que eu traga alguma dica específica sobre o WordPress ou sobre outro assunto, aproveita e já comenta aqui embaixo, fazendo um favor. Bom, então aqui é a seção de comentários, no caso do site, blog, enfim. Quando você tem um site de e-commerce, geralmente, quando você cria algum campo de perguntas e respostas, geralmente vai para cá. Quando você tem um site institucional e coloca comentários, você pode endereçar para ele vir para cá. Quando você cria uma review de um produto, ele pode vir para cá. Essa é a parte de comentário interna dentro do WordPress. Aqui é a parte de aparência, onde eu posso determinar o tipo de aparência, o tipo de página que eu quero ter, qual que é o estilo visual que eu vou trabalhar. Ou seja, isso eu vou fazer uma aula bem completinha sobre as opções que vocês têm e qual que é melhor para cada nicho de trabalho que você irá executar no seu dia a dia. Bom, nós podemos personalizar, clicando aqui no botãozinho de personalizar, abrimos aqui e nós temos uma opção de personalização, ou seja, o estilo que a gente quer, a cor, olha, cada cor, cada estilo. Podemos configurar o tipo de página que a gente quer alterar, podemos escolher o modelo, tanto é que você pode ver que aqui já tem algumas páginas relacionadas ao WooCommerce. O WooCommerce é o plugin responsável por você criar uma loja virtual. E voltando aqui, ó, presta bem atenção que agora é aquela parte que a gente vai entender para que realmente serve o WordPress e por que ele se tornou tão poderoso e tão popular em quem trabalha com internet. Temos aqui a parte de plugins e é aqui que está a alma do WordPress. Aqui nós podemos adicionar um plugin, ou caso a gente tenha algum plugin, a gente pode enviar através do botãozinho aqui, mas nós podemos procurar aqui no campo de pesquisa de plugins. Os mais comuns são o Elementor, que se eu digitar aqui ele já vai mostrar algumas opções, no caso seria isso aqui. Eu posso instalar, ele tem a versão gratuita, eu irei fazê-lo agora. Só para você entender como funcionam os plugins. Eu ativo o plugin assim que eu instalo e dependendo do plugin ele já abre uma janela para eu dar uma pré-configurada nos recursos e nos paranauê que ele tem aqui no meio aqui dos plugins. Eu não vou entrar nesse mérito hoje. Vou clicar em pular, vou pular de novo, na verdade eu vou fechar. Pronto, voltamos ao painel. Mas vocês podem ver que ele já criou dois novos recursos chamados Elementor, que são os recursos do plugin, e os modelos que esse plugin traz. Esse plugin ele é específico para quem quer criar páginas usando uma maior flexibilidade, uma maior mobilidade, e ele é um plugin muito fácil de usar. Mas a maioria dos plugins do WordPress ele tem a versão gratuita, que tem os recursos limitados, e tem a versão paga, onde é liberado diversos outros recursos. Se você vir aqui em atualizar, você vai cair na página do plugin. Eu vou permitir os cookies. Inclusive os cookies é um outro plugin que você coloca também. E aqui no caso está o preço do Elementor. E temos diversos planos. Só para vocês entenderem, nesse início temos o essencial, que é para um site, o avançado, que são para 3 sites, que na minha opinião é o mais interessante para quem vai começar a criar, e principalmente se for trabalhar com e-commerce, o de 25 sites, que é indicado para quem é criador de sites, ou seja, faz sites para revender. E temos a versão de agência. Essa versão, inclusive, é que eu uso muito para criar conteúdos e vender para meus clientes. Por exemplo, muitos dos meus clientes, eles têm páginas de conteúdo, vendem produtos encapsulados, vendem PLR, vende produtos próprios, tem e-commerce. Então eu uso este plugin e é um serviço que eu ofereço a mais para o meu cliente. Eu compro, mas eu cobro dele também. Esse daqui é um exemplo do que significa os plugins. Então você tem a versão gratuita, mas também tem a versão paga, aonde você libera vários recursos. E voltando aqui para a aba plugin, nós vamos adicionar um plugin e vamos colocar um outro plugin muito famoso, que é o WooCommerce, que vai transformar o seu WordPress num gerenciador de loja virtual. Então vamos procurar aqui o WooCommerce. Ele já achou e é a primeira opção. Eu posso instalar esse sim, ele é gratuito. Ele tem features, ou seja, recursos a mais pagas, mas sinceramente muitas poucas pessoas que eu conheço, na verdade eu não conheço nenhuma, que utiliza essa versão, essas features pagas do WooCommerce. Por quê? Eles preferem usar outros plugins que tenham mais recursos, já que eles vão comprar um plugin melhor. E como assim no Elementor ele também
também tem uma tela de boas-vindas aonde você vai fazer umas configurações. Eu vou pular por enquanto. Vou escolher o país onde eu estou e a região. WooCommerce, eu vou fazer uma aula, só que essa aula vai ter várias horas. Eu vou dividir elas em partes, vou criar um vídeo só com ela, mas também vai ter uma aula dividida em partes, ensinando a estrutura de quem quer criar um site, seja para ele mesmo ou para vender para os seus clientes. Então temos aqui o WooCommerce, então ele já abriu a aba Produtos, Análise e Marketing, ou seja, ele adicionou mais recursos. Antes tínhamos os comentários, ele pulava direto para aparência. Agora olha o tanto de opções que nós temos aqui. Essas funções vão sendo implementadas ao WooCommerce através dos plugins, e existem diversos plugins. Inclusive tem um interessante aqui embaixo, ó. Tá vendo? Ele tá dando joinha. Esse daqui é o plugin do seu like. Então aproveita que ele tá aqui, aproveita, deixa um like aqui pra gente, se inscreva no canal e ative as notificações, afinal de contas eu sempre vou estar trazendo conteúdos novos para ajudar você a ganhar dinheiro ou pelo menos entender esse mundo na internet ou de repente só para tirar aquela dúvida sobre um produto ou serviço que você tem. Então ajuda nós, ajuda eu a te ajudar. Afinal de contas, uma mão lava a outra e as duas dão um like no vídeo. Voltando, abaixo de plugin temos usuários. Esta opção eu já tenho o meu usuário aqui que requer o meu e-mail, mas eu posso adicionar usuários e nesses usuários eu posso colocar várias funções. Eu posso tornar ele um colaborador, um autor, um editor, cada um gerente de loja, cada um tem uma função específica, cada um tem um nível de acesso específico dentro do WordPress, sendo que o maior de todos é o administrador, ele tem acesso total à plataforma. Bom, clicando em ferramentas, eu tenho várias opções aqui, mas na verdade essas opções aqui são de configurações do próprio WordPress. Geralmente são essas ferramentas mais de importar, exportar, você criar um agendamento, você dar uma olhada como está a saúde do seu site, ou poder mexer até com o código da página. Essa parte aqui é uma parte muito avançada, então recomendo vocês nem chegarem perto disso daqui se vocês estão começando no WordPress. E temos finalmente a parte de configuração. Essa parte de configuração é onde você vai definir o nome do seu site, você pode escolher o favicon. Favicon é esse ícone aqui em cima, não tem um W aqui em cima. Isso daqui é um favicon, isso daqui é um ícone. Cada site tem o seu ícone. Por exemplo, o IG tem o símbolo dele aqui em cima. O UOL também tem o símbolo dele aqui em cima. Então cada site tem um símbolo que vai aqui em cima para você identificar nas janelas qual aba pertence a determinado site. Então aqui temos configuração de e-mail, quando você coloca um novo usuário, o seu padrão de hora, padrão de moeda, padrão de data, enfim, aqui são as principais funções do WordPress. Claro, tem mais. Quando for fazer uma aula sobre o WordPress especificamente, eu vou fazer um beabá explicando certinho. Mas caso você esteja um pouco ansioso ou quer de uma maneira profissional conhecer mais a plataforma, eu vou deixar aqui embaixo um curso baratinho de como funciona o beabá do WordPress para você entender o WordPress. É muito importante antes de você criar um site você entender todas as ferramentas do WordPress e todo o potencial que ele traz para você. E vou deixar também logo abaixo um curso completo sobre a ferramenta, onde você vai poder criar uma loja virtual, vai poder criar um site, criar um sistema, entender a fundo não só o WordPress, mas as suas ferramentas adicionais e os seus plugins. Afinal de contas, são materiais bem completos. Eu vou deixar essa dica aqui para vocês. Assim como vou deixar 3 sugestões de sites para vocês assinarem e terem o WordPress, caso vocês forem utilizar nesse momento. Vou deixar a HostGator, a Hostinger e a Contabo, que são 3 plataformas. Aqui eu uso particularmente, eu acho mais fácil, é a HostGator, mas também já usei a Hostinger, e a Contabo eu usei pouco, mas também já usei a Contabo, eu uso para outras finalidades. Bom, gente, aproveitando, deixa um comentário aqui embaixo se o conteúdo foi interessante, se fez sentido, se não fez sentido, se vocês querem mais sobre o WordPress ou alguma outra ferramenta. Pode escrever aqui embaixo, não tem problema. Mas não adianta só entender do WordPress, você tem que ter o seu domínio na internet, ou seja, o seu nome, no caso, emanual.com.br, é o nome do meu site. E nesse vídeo aqui eu vou ensinar qual que é a importância de você ter esse nome e o porquê, como ele funciona, o beabá do seu nome na internet. E nesse outro vídeo aqui eu vou explicar como você contrata um serviço na HostGator, como acessar o seu painel, como instalar o
WordPress e como ter os seus primeiros passos dentro do WordPress. E é claro, meus amigos lusófonos, que agora eu vou comer aquele pão com mortadela e até a próxima, pessoal. Valeu!